Bem-vindos a este episódio de A Quarta Parede, onde vamos explorar o mundo da narração, da locução e, se calhar, algo mais. Antes de vos apresentar o nosso convidado, se estiverem a ver este episódio no YouTube, subscrevam, se estiverem a ouvir no Spotify, sigam-nos, porque é graças a essa ajuda que nós somos capazes de continuar a lançar os episódios. E sem mais demoras, a inconfundível voz, Carlos Paiva. Olá, Carlos. Olá, Nuno. Viva. É muito bom ter-te aqui para podermos explorar um bocadinho estes temas que falámos aqui um bocadinho na Obrigado, introdução. é bom estar aqui. Acredito, as cadeiras por acaso são bastante confortáveis. Eu preferia não falar dessas. Não dessas? Então, mas vamos falar de algo se calhar mais interessante do que estas cadeiras. Sem mais demoras, Carlos, estás pronto para quebrar a quarta parede do mundo da locução, da voz off e se calhar mais qualquer coisa? Aqui sim, porque sendo como sou homem das tábuas, de teatro e não sei o quê, a quarta parede normalmente para nós é sagrada. Há exceções, obviamente, e hoje vai ser uma delas. Pronto. Então, permite-me este ato se calhar um bocado criminoso. Vamos então quebrar a quarta parede. Carlos, tens um grande percurso. São vários anos a fazer inúmeras coisas ligadas à arte. Penso até da primeira vez que trocámos mensagens, até usaste uma expressão que eu achei muito engraçada, que foi qualquer coisa entre de um guerreiro da arte ou um defensor da cultura. Foi assim algo que eu achei muito interessante. Depois, ao falar contigo, fui percebendo que tens um léxico também fora de série. E queria muito explorar contigo esta vertente, não só como é que lá chegaste, foi uma aprendizagem, foi algo natural, como também a forma como acabas por colocar a tua voz e falar, a forma como acabas por dar uma sensação de, diga assim, de presença, de poder em tudo onde utilizas a tua voz. Uau! Já valeu a pena só por essa introdução. Há coisas que não têm propriamente uma explicação racional. A verdade é que o meu interesse por estas questões ligadas não apenas à voz, não é? Mas ao espetáculo em geral, começou muito cedo. Por casualidade, logo aos 15 anos, a minha professora de não sei o quê, não me ocorre, já lá vão umas semanas, não é? Engajou-me numa produção sua do Alto da Barca do Inferno. E logo com 15 anos entrei num palco na dupla qualidade, como ator, mas também como cenógrafo, já que a cenografia foi um desafio que a professora me lançou e que eu, enfim... Aceitaste? Aceitei. Calhou. Quando tipo, está bem, já que ofereces. Portanto, logo aí parece que o universo me estava a dar pistas de um caminho a seguir. Caminho que eu retomei anos mais tarde, porque ao longo da minha vida, apesar deste meu gosto, eu ia dizer paixão, não quero exagerar, mas este meu gosto por estas questões ligadas às tábuas, teve ali um interregno de certa forma grande, porque a certa altura da minha vida eu achava que podia ser um empresário da área da comunicação e da publicidade e tal. Grosso engano. E andei enganado nesse percurso há alguns anos, até perceber que o que eu queria não era ser empresário, não era ser bem sucedido nos negócios, porque não tenho um átomo de espírito comercial em mim. O que eu queria era ser feliz a fazer aquilo que realmente gosto. E então aí regressei às tábuas, fiz formação e pronto, desde então sim, nunca mais me afastei desse caminho que envolve a voz, como tu próprio já deste pistas, mas outras coisas também, porque também nunca larguei a cenografia, que é outra dos eu ia dizer paixão outra vez, outro dos meus gostos, a representação e a escrita e a direção.
Isto é, eu em matéria, só para terminar, em matéria de palco, eu provavelmente percorro de montante a jusante as tarefas todas para pôr de pé um espetáculo. Penso, escrevo, dou os textos aos atores, dirijo os atores, faço a cenografia, penso nos figurinos, e algumas vezes isso aconteceu. Não sei se é bom por causa da dispersão, mas aconteceu e provavelmente voltará a acontecer, sei lá. És quase como sendo uma companhia de uma pessoa. E houve algo que mencionaste antes de entrarmos aqui nesta parte mais artística, mais de cultura, mais de quebrar a quarta parede, que falaste que não tinhas muito jeito para ser empresário. Nunca era uma veia que acabaste por descobrir. Eu acho que é pior do que não ter jeito. Mas trabalhaste com algumas produtoras, atrevo-me a dizer, de grande nome, como a Columbia, Warner Brothers. Sim. Ainda antes de abrir a minha própria agência, trabalhei durante 13 anos com uma joint venture em Portugal que tinha várias produtoras no mesmo grupo. Citaste algumas, a Columbia, TriStar, Warner, Carolco, uma série delas, eram 4 ou 5, que tinham essa joint venture e eu, durante esses 13 anos, fui responsável pela publicidade, promoção, divulgação, enfim. Digamos que fez parte da minha formação, se quiseres, não é? E foi importante porque também me permitiu viajar, fui várias vezes aos Estados Unidos e a outros sítios. E permitiu-me também conhecer melhor o cinema. De resto, o meu percurso no espetáculo começou aos 15 anos, como te disse, com uma produção escolar. Exato, a professora a dizer, olha, do Alto da Carlos, Barca. vem aqui que tenho aqui algo para ti, para tu fazeres parte. Mas depois, durante esses anos todos, o cinema foi a minha vida, inclusive pela escrita de guiões. Passou por aí também. Até eu achar que realmente... Mas essa parte dos guiões era mesmo cinema ou era teatro? Não, cinema. Cinema mesmo? Cinema, antes de para dedicar curtas, ao teatro. filmes, novelas... Estou a tirar ao ar. Longas. Longas mesmo? Sim, eu fiz parcerias de escrita aí com um realizador e argumentista da nossa praça, que morreu recentemente. Encontrávamos onde ele vivia, em Los Angeles, várias vezes. Eu tirava umas férias, passava com ele um mês e meio, escrevíamos um guião. Chegámos a escrever 2 durante um mês e meio. E alguns desses foram comprados pela máquina de Hollywood. O que é sempre bom sinal. É bom sinal e para a carteira não foi mau. Acredito. Mas também não era aquilo que eu queria. O teatro realmente era aquilo que tem uma mística. E como é que no meio destas situações todas aparece a tal locução, a voz off, os documentários, ou começares a ser a voz narrativa de vários projetos cinematográficos? Olha, se calhar um pouco como surgiu aos 15 anos o convite para fazer cenografia do Alto da Barca e participar como ator. Pessoas que me conheciam e que acharam que pessoas do meio, bem entendido. Sim. Provavelmente viram-me em alguma peça ou ouviram narrações em voz off que eu fiz para peças teatrais e acharam que a minha voz podia ser posta a bom uso para outras coisas também. E como é que foi esse percurso? Ou seja, porque ainda há bocadinho, e durante estes minutinhos que temos estado aqui a falar, nota-se claramente uma forma de falar diferente, digamos assim, do normal, da forma corriqueira com que se fala a língua portuguesa. Isso era algo que tu já tinhas? É algo que tu foste aprender? Não vamos falar da forma corriqueira como se fala o português hoje, está bem? Pronto, foi só para introduzir. Queria evitar tratamento psiquiátrico, queria evitar depressões, trata-se muito mal a nossa língua, temos uma língua maravilhosa, um léxico extensíssimo que nos permite brincar com a língua e sobretudo, usá-la bem, e não apenas no espetáculo. E a nossa língua tem sofre tratos de pelé, basta ir às redes sociais e ver a qualidade do português que lá se usa, ou estar sentado, sei lá, numa esplanada
e ouvir os comentários das pessoas à volta, com raras exceções, enfim, com algumas exceções. E como é que fizeste certamente para aprimorar essa arte? Leste livros, viste filmes, tiveste aulas? Eu leio bastante desde pequeno, porque como nunca tive jeito para o futebol, e estou a falar de uma tenra idade, não é? Na escola, toda a gente nos intervalos vai jogar futebol, não sei, e eu não tinha jeitinho nenhum, tenho 2 pés esquerdos, não é para me gabar, e portanto o tempo que os miúdos da minha idade dedicavam aos jogos e ao futebol, principalmente ao futebol e tal, eu dedicava-o à leitura. E isso é inevitável, quer dizer, não é propositado, mas vai-te dando uma noção bastante mais alargada, mais abrangente da tua língua e do seu bom uso. E isso ficou. Isso colou fundo em mim. Ainda antes de eu saber que viria a dedicar certa parte da minha vida ao espetáculo e, portanto, ao uso profissional dessa matéria que é a nossa língua. Que projetos desse tipo é que fizeste? Tenho vários, não é? Passa logo pela escrita de peças teatrais, não é? Começa logo por aí o exercício do português, sobretudo quando tu, como é o meu caso, gostas da coisa histórica. Boa parte das peças, e não escrevi assim tantas, claro, mas boa parte das peças que escrevi tem uma componente histórica, ou são mesmo declaradamente, descomprometidamente históricas. E alguma vez fizeste um documentário histórico sobre isso, onde tu usaste a tua voz? Ou era coisas mais narrativas? Sim, olha, recentemente emprestei a minha voz a um documentário histórico sobre a fábrica da pólvora de Barcarena. Sério? Que me deu um prazer especial fazer. E que espero que chegue às pessoas, porque a matéria é interessante, não apenas por ser histórica, mas porque é uma história bem contada. E, portanto... E com a tua voz, aposto que vai ganhar uma magia especial. Não, a magia está no próprio documentário. A voz é só mais uma componente e nem sequer é a mais importante. E quando estás a fazer algo em que estás a utilizar essa componente, quais é que são os maiores desafios que encontras? Às vezes há desafios. Porque muitas vezes tu tens textos que são, digamos, coloquiais. Ok? E, portanto, não te põem desafios especiais na sua dição e na sua articulação. Mas outras vezes tens textos que têm, por exemplo, trava-línguas. Os idiomas, e o nosso é especialista nisso, têm trava-línguas. São, às vezes, construções frásicas com consoantes em certos sítios que te dificultam a articulação. E tens que ter algum cuidado, porque senão acabas por consumir mais tempo de estúdio do que seria o estritamente necessário por causa das constantes correções e emendas e tal. E isso não é positivo. Outras vezes acontece o texto ou não ter pontuação e tu tens que deduzir Onde é que tens que fazer a pontuação pelo contexto, o que não é difícil, porque normalmente tu tens o texto com antecedência suficiente para fazeres a tua leitura e as tuas próprias marcações. Outras vezes não. O texto é-te posto na estante, à tua frente, ao momento. E se não tens pontuação adequada, bem explícita, isso põe-te alguns desafios também. Alguma vez te aconteceu teres que refazer toda uma gravação porque não tinhas visto bem a pontuação ou mandaste Felizmente algo, não. por acaso não tinha sido bem feito e que a pessoa te disse, isto não está bem, tens que repetir? Felizmente não, mas pode vir a acontecer. O que já me aconteceu foi outra coisa, que foi fazer uma narração e depois ter que a refazer porque alteraram o texto. O autor, enfim, os produtores, não sei, acharam que o texto precisava de outras componentes, de outra forma, e tive que refazer por aí.
é evidente, houve trabalhos em que tive que fazer algumas repetições, pequenas correções, enganos, engasganços, faz parte do processo. São muito poucas as pessoas nesta área que fazem um texto de fio a pavio sem uma emenda e ao primeiro take. Isso não é normal. O que é normal é haver uma correçãozinha aqui ou ali, às vezes até uma respiração que ficou fora do sítio. Agora, esses erros grosseiros ainda não me aconteceram. Ainda. Porque também Alzheimer ainda não se instalou, não é? Mas é sempre a tempo. Não digamos isto, que estas coisas ficam mal falar destes como? Vamos falar delas então. Vamos? Boa, claro, então. O que fica mal é que tem interesse. Então, falando disso, tens alguma história assim dos bastidores destas gravações que tu fizeste, destes projetos aos quais deste a tua voz, que seja assim um bocadinho mais oculta ou que não pudesse ver a luz do dia? Tenho uma pequena mágoa, se quiseres, num trabalho de estúdio, um trabalho de publicidade com várias pessoas. Eu estava num grupo que incluía uma Beatriz Batarda e um Marco Delgado. Bom, cada um tinha a sua peça para dizer naquele trabalho. Todos o fizemos e no final o produtor pareceu satisfeito e já nas despedidas um dos colegas que também tinha participado disse-me à frente do produtor, chamou-me a atenção por eu ter articulado mal uma determinada frase. Onde é que está aqui a minha mágoa? É que a frase que ele me acusou de ter articulado mal à frente do responsável tinha sido do Marco Delgado, não minha. Mas essa ressalva nunca foi feita. E não sei se por causa disso ou por casualidade apenas, nunca mais me chamaram a esse estúdio. Há sempre estas pequenas coisas. Sim, mas não deixa de ser por causa de um engano, digamos assim. Sim, mas... Tanto da pessoa como de terem, entre aspas, quase que eu disse que é uma mágoa. Talvez não seja uma mágoa, mas é um episódio, enfim, menos airoso. Porque mágoa também é muito forte. Quando estamos a falar desta parte de narração e voz off, achas que é necessário ou quase que mandatório a pessoa ter uma voz profunda, pausada, quase que perfeita, aquela ideologia da voz masculina ou da voz feminina de narração, ou é algo que qualquer pessoa pode fazer com a voz que tem, se calhar talvez moldando-a? É relativo. Não há uma resposta absoluta a isso. O que eu te posso dar é a minha opinião, a minha visão. E que é esta. Há vozes que de facto não se prestam, por muito trabalhadas que sejam, para certo tipo de trabalhos narrativos, ok? Vozes excessivamente agudas, estridentes e tal. Tirando esses casos extremos, não é? Porque estamos a falar dos extremos. Sim, a voz trabalha-se. A voz trabalha-se, a respiração trabalha-se, a articulação trabalha-se e, portanto, mesmo pessoas que não tenham um timbre excepcional conseguem fazer trabalhos muito interessantes com a sua voz. E há pessoas, inclusive, que, independentemente da qualidade tímbrica e tal, têm inato em si essa capacidade de usar a voz. E tu vês isso muitas vezes aí na rua, pessoas que claramente não têm qualquer formação nem ligação a este ramo de atividade e que têm vozes, expressões mais do que a voz, porque já concluímos que não é só o timbre que vale. Tem capacidade de expressão atraente. Portanto, há todo um leque muito grande quando se fala de voz e portanto, eu não gosto de ir para os absolutos, não é? Não, isto não, aquilo sim. Não, há um leque muito grande. Aliás, tão grande quanto a variedade de pessoas que existem, não é? Cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é uma pessoa e eu gosto de dizer que cada pessoa tem a sua história.
E conta. E de acordo estar com aquilo que vivo viveu. é o contrário de estar morto, segundo Também. uma filósofa muito conhecida da nossa praça. Portanto, E nisto, que conselho é que darias a alguém que quisesse ingressar nesta área de voz, de narração? vais ficar triste comigo, mas conselho não daria nenhum, porque eu não dou conselhos, nem vendo. O que muitas vezes tenho que dizer, porque me pedem conselhos, eu digo, porque é o que eu acredito, conselhos não dou, posso é dar a minha opinião. Isso sim, isso eu dou. Então que opinião é que darias? Ok. Antes de começar. Primeiro que tudo, as pessoas têm que perceber que ingressar neste mundo não é fácil. E mesmo depois de abraçar a atividade, continua a não ser fácil. Porque é uma atividade feita com pessoas, com tudo o que isso tem de positivo e às vezes de menos bom também. É um mundo bastante, cada vez mais competitivo, porque hoje em dia parece que andamos sempre em corridas de cavalos. Portanto, muito, muito competitivo. Se está disposto a lutar pelo seu gosto, pelo seu sonho, pela sua paixão, então prepare-se, porque tem de facto alguma batalha pela frente. Depois, isto é uma opinião. Outra é que não deveria nunca descurar a formação. Porque não basta, como já concluímos há bocadinho, ter um bom aparelho, um bom aparelho vocal à partida, isso é bom, mas não basta. Porque depois há outras componentes que nem sempre as pessoas as têm de forma inata, que se adquirem com formação. E portanto, melhora-se o desempenho e o uso desse instrumento. Portanto, basicamente é isto. Acrescentaria talvez como nota de rodapé que é válido para aqui, como é válido para praticamente qualquer atividade. Não descurem a leitura, a cultura, ainda que seja cultura geral, não tem que ser cultura profunda e específica numa determinada matéria, mas abracem a cultura geral, leiam, abracem o mundo, tenham um mundo, mesmo que não viajem muito, porque os livros permitem-nos, a leitura em geral, permite-nos isso mesmo, que é viajar até muito longe, mesmo sem sair do sofá. E hoje em dia nota-se muitas vezes que as pessoas se manifestam publicamente com uma cultura irrisória, dizem disparates incomensuráveis e muitas vezes com a certeza absoluta dos tolos. E isso é triste. E retira credibilidade, obviamente, ao trabalho que fazes. Portanto, como te digo, isto é válido para o uso da voz, como é válido para a atividade teatral. Um ator culto, com as mesmas ferramentas que outro ator menos culto, fará sempre melhor trabalho. Ok, tudo à base da formação, leitura, treino, prática, não descurando aquelas coisas que falaste aqui há bocadinho. Aí tens. E agora? Pergunto se estás pronto. Não. Não? Não, é suposto. Era suposto. Pronto para? Para os quick shots. Sabes o que é que são? Venham eles. Bem, nem preciso explicar nada, portanto vamos já avançar para os quick shots. Ananás na pizza. Claramente. Preferes praia ou campo? Prefiro praia com campo por trás. Preferias mais tempo de vida ou muito dinheiro agora? Opa, eu estou habituado a não ter dinheiro. A vida agrada-me muito mais. Banda favorita? Ui, isso é complicado porque eu tenho vários santos de altar. Mas posso-te dar, não uma, mas duas, está bem? Para nenhuma se ficar a rir da outra. Os Yes e os Jethro Tull. Que animal é que gostarias de ser? Esta besta que sou. Feito é melhor que perfeito? Sim. Custa-me dizê-lo porque eu gosto das coisas muito bem feitinhas, mas às vezes a busca da perfeição impede-te de concluir. E fazer é muito importante. Portanto, às vezes é preferível fazer, ainda que não seja perfeito, mas fazê-lo. E já de seguida, improviso ou planeado? Há um improviso planeado.
Dia ou noite? Dia, claramente, eu sou solar. Qual é que é o teu filme favorito? Aí não preciso de pensar muito, porque apesar de ter visto muitos bons filmes e, se tudo correr bem, continuar a vê-los, houve um que, por qualquer razão, que não consigo explicar, porque é completamente emotiva, não é? Me marcou como que a ferro em brasa, que é o Blade Runner, do Ridley Scott. O original, bem entendido. E o que é que te falta ainda fazer antes de morreres? Viver, não é? É a melhor coisa que se pode fazer antes de se morrer. É viver. E isto parece lapalice, não é? É uma lapalicice. Mas há muita gente que já está moribunda e ainda não deu por isso. E eu gostava de estar muito vivo até morrer. Minha favorita? Eu tenho excesso de peso, não é? Como claramente se vê. Portanto, eu não consigo eleger uma, porque a gastronomia portuguesa é tão rica, tão variada, tão boa. Ainda por cima, a minha mulher é tão boa cozinheira. Sozinho ou em equipa? Ora, aí está outra em que não tem uma resposta unívoca. Umas vezes sozinho, outras em equipa. Porque, por exemplo, a criação é solitária. Mas depois, quando queres partilhar essa criação com os outros, precisas de uma equipa, obviamente. E se ganhasses 1 milhão de euros agora, o que é que compravas ou onde investias? Eu provavelmente não investia porque, como já disse aqui antes, não tenho um átomo de espírito comercial em mim e, portanto, gastava viajando, que é uma coisa que eu e a minha família adoramos fazer. Pronto, já podes respirar. Chegámos ao fim dos nossos quick shots. Não tinha percebido que prendido a respiração até agora. Notou-se na tua linguagem que tinhas parado de respirar, que estavas mesmo tenso, tipo, oh meu Deus, o que é que ele vai perguntar agora? Tenho que estar mesmo pronto e... Já acabamos? Já, acabámos os quick shots, não o episódio. Bom. Ainda há aqui 2 perguntinhas que tenho para te fazer, nomeadamente... Tu fizeste ar de malandro, isso não prestagia nada de bom. Quem já viu os episódios sabe o que é que se segue. E agora? O que é que vem aí? Esta é com rasteira. Houve algo que querias que te tivesse perguntado? E se sim, que respostas é que daria? Boa. Podias-me ter perguntado de tudo o que faço, e faço tanta coisa, o que é que eu me orgulho mais? E o que é que te orgulhas mais de fazer, tudo o que tu fazes? Isso querias tu saber. Não, mas eu digo... Ser avô. Estou à beira de o ser mais uma vez. Acho que é uma boa maneira de... é um bom epitáfio, se quiseres. Aqui jaz um tipo que foi um bom avô. Muito bem, nessa parte familiar, emotiva também. Tens alguém na tua vida a quem tu gostasses de agradecer pela influência que teve? Claro que sim, claro que sim. Muita gente até. Eu tenho a sorte de ter poucos amigos, mas bons. Poucos e bons. Porque a própria vida foi selecionando, outros, entretanto, foram-me deixando com grande pena e saudade minha. Mas a esses, e eles sabem quem são, devo muita coisa, mas principalmente devo o afeto, não? Pelos afetos é que vamos. A minha família, claro que tem sido um suporte, a minha pequena família, cada vez mais reduzida, um núcleo mais reduzido e mais coeso, mas tenho que singularizar aqui a pessoa que tem sido a minha âncora, o meu cabo de ligação a Porto Seguro, que me tem mantido honesto nestas últimas décadas, que é a minha mulher. E que já foi, e espero que vá continuar a ser, minha parceira em algumas produções teatrais, mas que é a minha parceira sem reservas nesta grande produção que tem sido a minha vida. E é essa, de facto, devo-lhe muito. Obrigado, Carlos, por esta partilha final, aqui para concluirmos o episódio em grande
e de forma emotiva. E também percebemos que no final do dia somos todos humanos e as ligações que fazemos é o que é realmente Gosto de importante. acreditar que sou. Seria uma enorme surpresa se alguém me explicasse que não. Acho que há aqui alguém da quarta parede que se calhar tem algo a dizer sobre isso. Está instaurado o caos. Obrigado, Carlos, mais uma vez por Obrigado teres por vindo. me receberes. Nada, espero poder contar contigo numa próxima para podermos explorar um bocadinho mais este mundo e não só, também as outras coisas todas que fazes que acabámos por não ter tempo para o fazer, porque isto meia horinha passa muito tal rápido. dispersão que eu te falava há bocadinho, que eu se calhar dedico-me a demasiadas coisas. E o problema da dispersão é que quando te dedicas a muitas coisas, acabas por não ter profundidade em nenhuma delas. Mas enfim, eu sou assim, sou feito desta maneira. Chegámos ao fim deste nosso episódio, onde falámos sobre o mundo da narração e da voz off. Se estiverem a ver este episódio no YouTube, não se esqueçam de subscrever. Se nos estiverem a ouvir no Spotify, sigam-nos e até ao próximo episódio.